Olá amigos, eu sou Sérgio Azambi, coordenador da APU. Estou aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa série Estudos APU. E hoje nós vamos falar sobre o continente perdido de Atlântida. Você já ouviu falar nisso? Então, vem comigo, vamos conhecer mais um pouquinho. A Atlântida é sem dúvida o maior de todos os mistérios da nossa civilização. Seus restos se encontram nas profundezas do Oceano Atlântico, cujo nome é derivado de Atlas ou Atlântida. As ilhas do Atlântico provavelmente faziam parte das terras dessa grande ilha de proporções continentais. Seriam seus picos mais elevados. Uma grande civilização existiu nesse enorme conjunto de ilhas, e ela teria expandido seu território através de conquistas e colonizações, levando sua cultura para além das ilhas e costas do Mediterrâneo. Porém, ela desapareceu nas águas do Oceano Atlântico milhares de anos antes do início da história da Mesopotâmia e do Egito, tendo restado apenas colônias nos continentes circunvizinhos. O primeiro relato sobre a Atlântida surgiu da descrição deixada pelo filósofo grego Platão, um dos maiores pensadores da civilização ocidental. Em seus diálogos Timeu e Crítias, nos quais relata as impressões colhidas por Solon, um legislador ateniense, durante sua visita ao Egito, lá Solon recebeu várias informações dos sacerdotes de Sais, que mantinham registros desde antes da primeira dinastia. Eles haviam traduzido para o grego, pois havia uma escola de intérpretes criada por Psamético, que foi um dos últimos faraós do Egito. Platão descreve um glorioso império bem estruturado, com governo e comércio, enormes portos, poderosa frota marítima, um grande exército. Também possuía um trincado sistema de canais de irrigação para terras férteis, loteamentos de terras, agricultura, animais selvagens e domésticos, grandes templos, imensas fortificações e equipamentos militares. E eles utilizavam de maneira pródiga o ouro e outros metais não identificados, como talvez o oricalco, que é uma espécie de liga de ouro. O mais interessante do relato de Platão é que ele é tão convincente que parece impossível ter sido apenas fruto da sua imaginação. Para estudiosos metafísicos e teosóficos, os Atlantes tinham sua origem de fora da Terra, vieram de Sírios há mais de 200 mil anos. E assim como ocorreu com os lemurianos, lembrando que nós já falamos sobre Lemúria num outro vídeo, e se você quiser você pode acessar esse card que está aparecendo aqui. E assim como aconteceu com os lemurianos, levou algum tempo para que os Atlantes tivessem corpos adaptados para a sua reencarnação na Terra. E eles reencarnaram em 4 etnias distintas: os de pele vermelha, os amarelos, os negros e os brancos. E a partir daí teriam ocorrido as grandes migrações dessas raças para os outros continentes. A cultura dos Atlantes seria mais avançada do que a nossa atualmente, em vários aspectos. Não eram ligados ao materialismo, por isso desenvolveram faculdades paranormais, que lhes permitiam enxergar as outras realidades, como por exemplo o mundo espiritual. Essa visão ampla foi determinante
para que aprendesse a utilizar a chamada energia Vril, com a qual conseguiam grandes avanços, proporcionando aprimoramento tecnológico, conforto e excelente padrão de vida. No entanto, hoje Atlântida é considerada uma lenda devido a alguns fatores. Um dos principais é que não há vestígios na superfície do Oceano Atlântico, mas somente grupos de pequenas ilhas como os Açores, as Canárias, a Ilha da Madeira, as Bahamas no Atlântico Ocidental, locais que podem ser os cumes mais altos das montanhas da Atlântida. Um outro motivo para considerar a Atlântida como um mito é que sua lembrança remonta a tradições orais de um passado remoto e posteriormente foram transcritas, porém ao longo do tempo fatos históricos tornam-se lendas, assumindo proporções divinas, reis e nobres passam a ser deuses e semideuses e as localizações geográficas tornam-se incertas. Sem contar o fato de que Platão e seus contemporâneos sofreram críticas e foram acusados de usar relatos como meros veículos literários para difundir suas teorias políticas e sociais sobre como os povos das nações de seu tempo deveriam se conduzir. E o responsável por uma das mais ferozes críticas dos relatos de Platão sobre a Atlântida foi seu discípulo Aristóteles. Aristóteles se refere a uma interrupção repentina e não retomada na narrativa de Platão e observou: aquele que inventou a destruiu. Porém, acabou contribuindo para difundir a lenda quando acrescentou que marinheiros fenícios e cartagineses conheciam a grande ilha no Atlântico Ocidental, a que chamavam Antilha. Provavelmente ele não se deu conta da semelhança entre os nomes Atlântida e Antilha. Mas quando nos debruçamos sobre a teoria de Atlântida, esbarramos em evidências que parecem corroborar os relatos de Platão, trazendo à tona a realidade da existência do continente perdido. As lendas sobre uma inundação fazendo desaparecer uma avançada civilização existem em quase todo o mundo e coincidem com as descrições da Bíblia sobre o dilúvio, assim como nas tradições da Suméria, Babilônia, Assíria, Pérsia, China, Índia, Escandinávia e em tribos das Américas do Norte e do Sul. Tratam-se dos mesmos relatos de povos diferentes, em tempos diferentes, sendo que muitos deles nem sequer sabiam da existência um do outro. Uma série de coincidências linguísticas também passam uma sensação de familiaridade em torno de memórias perdidas. Segundo a tradição babilônia, o paraíso, ou Aralu, como chamavam, ficava no oceano, a oeste. Também para os egípcios, o refúgio das almas ficava longe a oeste, no meio do oceano, e era chamado de Aaru, Alu ou a mente. No norte da África, existem registros de tribos antigas chamados Atalantes e Atlantioi, e de um mar extinto com o nome de Atala. Os antigos galeses e celtas britânicos acreditavam que os seus antepassados vieram de um continente que havia afundado no mar ocidental e chamavam esse paraíso perdido de Avalon. Os bascos do sudoeste da França e do norte da Espanha afirmavam serem descendentes da Atlântica, a que chamavam Atlântica,
Atalaia, por exemplo, é como são chamadas antigas cavernas nas Ilhas Canárias. Seus habitantes falavam sobre o afundamento da Atlântida desde os tempos do Império Romano. Os astecas, por exemplo, procuravam preservar o nome da sua terra natal, chamada Aztlán. Segundo o livro sagrado dos maias, existia um país oriental onde negros e brancos viviam em paz. Porém, um dia, o deus Huracan zangou-se e inundou a terra. Quando os conquistadores espanhóis chegaram à Venezuela, encontraram, para sua surpresa, uma aldeia de índios com pele branca, chamada Atlán, que afirmavam ser descendentes dos sobreviventes de uma grande inundação. O próprio Oceano Atlântico, cujo nome é derivado de Atlas, pressupõe uma relação de familiaridade. Atlas, Atlântico, Atlântida. Na língua grega, Atlântica significa filha de Atlas. O mais curioso é que as lembranças de um continente perdido são compartilhadas até por animais. Algumas enguias, por exemplo, nadam periodicamente de rios europeus e americanos para acasalarem nas florestas de algas marinhas do mar de Sargassos, onde existe um grande rio subaquático que flui ao longo do seu antigo leito através do Oceano Atlântico. Outro fato constatado é que em suas imigrações sazonais da Europa para a América do Sul, algumas aves ficam circulando sobre a mesma região do Atlântico, como que à procura de um local onde os seus ancestrais um dia pararam para descanso. Essas aves conseguem perceber o campo magnético da Terra. Elas podem enxergar as linhas magnéticas presentes na magnetosfera, graças a elementos bioquímicos presentes nos olhos desses animais. Ou seja, é uma condição natural da sua visão. Olha que interessante. Em 1940, o físico, pesquisador do psiquismo e paranormal norte-americano Edgar Cayce, tido como um dos maiores clarividentes da história, tendo acertado várias de suas previsões, como o início e o fim da Primeira e Segunda Guerra Mundial, surgimento do nazismo, os conflitos raciais nos Estados Unidos, entre outras, apontou o ano de 1968 como um ano em que parte da Atlântida iria emergir em local próximo a Bimini. Cayce disse: Poseidia será uma das primeiras partes da Atlântica a ressurgir. Isso acontecerá em 1968 ou 1969. Não está tão longe assim. Desde 1923, Cayce já dera muitos depoimentos psíquicos sobre a vida na Atlântida, entre outras coisas. Coincidência ou não, o fato de que, no ano por ele previsto, grandes construções vieram à tona próximos a Bimini e ao norte de Andros. Apesar de até hoje não terem sido estabelecidas datas nem origens de tais construções submarinas, certamente elas não são naturais. E as primeiras investigações revelam alicerces de pedra e paredes cobertas de areia, que não facilita a visibilidade sobre a água. Porém, do ar, as construções foram avistadas e fotografadas, tornando visível a sua forma retangular. E mais tarde, em 1968, foi descoberta ao norte de Bimini uma espécie de estrada submersa. Outras ruínas foram achadas perto de outras ilhas do Caribe e também perto da costa do Haiti. Pode-se concluir, mediante essas descobertas, que algumas partes da plataforma continental do Atlântico já foram terras secas.
Em 1969, uma importante descoberta geológica trouxe uma pista sobre o mistério da Atlântida. Ao longo da Cordilheira das Aves, cordilheira submarina que vai da Venezuela às Ilhas Virgens, em 50 diferentes locais foram trazidas à tona rochas de granito. Essas rochas ígneas e ácidas são classificadas como rochas continentais. O geólogo e oceanógrafo norte-americano Bruce Hazen fez o seguinte comentário sobre a descoberta na época. Até agora, os geólogos acreditavam que o granito claro ou rochas ígneas ácidas se restringiam aos continentes e que a crosta da Terra sobre o oceano fosse composta de uma rocha basáltica mais pesada e escura. Mas a presença de granito de cor clara vem confirmar uma velha teoria de que existiu um continente a leste do Caribe. Em parceria com a geóloga e cartógrafa oceanográfica Mary Terp, Hazen criou o mapeamento científico do fundo do oceano, trabalho que fez a descoberta da dorsal mesoatlântica, revolucionando o entendimento da deriva continental. Sob o Oceano Atlântico, existem ligações entre o Velho e o Novo Mundo. São cordilheiras submarinas que ligam as plataformas continentais. As cadeias de montanhas submersas fazem uma ligação Europa, Islândia, Groenlândia. No centro do Atlântico, o platô dos Açores se liga ao Estreito de Gibraltar, estendendo-se às proximidades das Bermudas, e uma ramificação menor da mesma cordilheira se estende em direção às Antilhas. Da África, existem conexões em direção ao Atlântico Sul através das elevações de Serra Leoa, ainda da cordilheira do Centro-Atlântico, em direção ao Brasil através das rochas São Pedro e São Paulo, e do sul da África em direção ao Brasil através das ilhas Martim Vaz e Trindade, e da elevação do Rio Grande pela cadeia de Wolves, atravessando a cordilheira do Centro-Atlântico. Vários distúrbios vulcânicos causaram grandes alterações no fundo do Oceano Atlântico, que é uma das regiões mais instáveis da superfície do nosso planeta. Essa região foi durante séculos abalada por distúrbios de origem sísmica vulcânica, os quais persistem até hoje. Em várias partes do Mediterrâneo existem sítios arqueológicos cujas complexas construções permanecem um mistério. Na ilha grega de Santorini, que há 3.500 anos tinha uma forma arredondada, com uma abertura que levava ao mar, muito semelhante à descrição de Platão, existem ruínas da cidade minoica de Acritine. São construções compatíveis com uma civilização muito avançada. Outro local onde existem construções impressionantes da Era do Bronze é na ilha de Malta. O sítio arqueológico de Gigantia, ou Torre dos Gigantes, apresenta uma estrutura megalítica de arquitetura avançada que data de 2.600 anos antes de Cristo. Na mesma ilha encontra-se outro sítio de mesma idade chamado Agarqueno, com as mesmas características arquitetônicas. As ruínas de Nuraghe e Sul-Nuraxi, na ilha italiana da Sardenha, também apresentam técnicas de construção muito semelhantes às das ilhas de Santorini e Malta. Justamente o tipo de arquitetura descrita por Platão, composta por círculos concêntricos. O santuário nurágico de Santa Vitória, no meio da ilha, coincide com a descrição de Platão, de que no centro da grande ilha havia uma montanha rodeada por uma bela planície, onde Poseidon construiu a primeira estrutura de Atlântida. Estruturas semelhantes, pinturas rupestres,
com desenhos indicando círculos concêntricos, considerados o símbolo da Atlântida, podem ser encontrados também em Donana, na província de Huelva, Andaluzia, sul da Espanha. No entorno da ilha de St. Patrick, perto da costa sul da Espanha, foram encontradas várias âncoras da Era do Bronze, que indica que grandes navios navegavam pelo Atlântico muito antes do que se supunha, e eles encontravam em St. Patrick uma área de espera, além das colunas de Hércules, local hoje conhecido como Estreito de Gibraltar. Há várias construções fabulosas encontradas espalhadas pelo Mediterrâneo, que têm todas as características arquitetônicas descritas por Platão, mas que talvez tenham sido erguidas por sobreviventes da Atlântida ou seus descendentes. Desde que Platão escreveu os seus discursos sobre a Atlântida, os seus relatos foram rejeitados e defendidos. No entanto, o fato é que vários dos autores, filósofos, sábios da antiguidade, fizeram comentários e redigiram textos sobre o continente perdido. Aristóteles, ex-discípulo de Platão, foi um dos primeiros descrentes. Crântor, discípulo de Platão, relatou ter visto a evidência, ou seja, a coluna onde havia sido registrada a história da grande ilha. Marcelinos, historiador romano, disse nos seus relatos que a inteligência de Alexandria considerava como fato histórico a destruição da Atlântida. Bom, a história de Atlântida é bastante controversa. Como nós podemos ver, muitos apoiam a existência e outros acham que, na verdade, ela nunca existiu. Porém, com as técnicas e com o avanço tecnológico que possuímos hoje, se fizéssemos uma investigação oceanográfica importante, talvez conseguíssemos descobrir o que realmente aconteceu ali há milênios. E você? O que você acha? Qual a sua opinião? Deixe aqui seu comentário. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço.